Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com mais um devocional e hoje nós falaremos sobre o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Nosso assunto hoje será sobre a primeira viagem missionária de Paulo e depois nós vamos ver Paulo pregando na Antioquia, vamos ver Paulo pregando para os gentios, vamos ver como aconteceu todo esse trabalho, tá? Até porque até aqui nós o conhecemos como o Saulo, né? Temos visto como Saulo. E vamos ver como foi a primeira viagem missionária dele. Eu agradeço muito a vocês que estão conosco, lendo, acompanhando cada dia os nossos devocionais. Muito obrigado por fazer parte desse momento tão ímpar nas nossas vidas. Diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes, o Tretarcas, e Saulo. Então havia esses profetas lá, ou esses doutores, né, vamos dizer assim, que estavam lá na igreja de Antioquia. Servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. O Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para uma missão específica. E a igreja primitiva, então, impôs as mãos sobre eles, claro, pedindo a direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo os guiou, e eles então saíram em um trabalho missionário. Verso 4: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selência e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também João como cooperador. Falando o seguinte aqui, interessante, nessa escolha, que foi o próprio Espírito Santo que escolheu. A escolha aqui não foram das pessoas. O Espírito Santo que disse: separai Barnabé e Saulo para uma obra que eu quero realizar através deles. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus. Havia um homem chamado Bar-Jesus, que era falso profeta, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim o interpreta seu nome, procurando apartar da fé o procônsul, fazendo de tudo para que o procônsul não seguisse a fé que Paulo e Barnabé estavam pregando. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, olha só, aqui é a primeira vez que a Bíblia faz menção do outro nome dele, tá? Então, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda a verdade. A justiça não cessará de inimigo de toda a verdade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, dá licença.
inimigo de toda a verdade, a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Então você viu que o falso profeta, ele tende a fazer com que a pessoa não acredite no verdadeiro Deus, no verdadeiro Senhor. No verso 9, vocês perceberam que não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, Paulo tinha duas cidadanias. Ele poderia tanto ser chamado de Saulo, como também de Paulo, porque ele tinha dois passaportes. É como você, por exemplo, ter dois passaportes, ter um passaporte americano ou europeu e ter um passaporte brasileiro. Vamos dizer que no passaporte europeu, eles te chamam pelo sobrenome, ou Gomes, e no passaporte brasileiro, chama a gente pelo primeiro nome, José. Então não foi Deus que mudou o nome de Paulo, na verdade ele tinha duas cidadanias, e nós vimos isso agora no capítulo 13, no verso 9. E aqui Paulo repreende esse Elimas porque ele estava tentando prejudicar a fé do procônsul. Ou seja, o falso profeta, ele faz com que as pessoas não acreditem no verdadeiro Senhor do Evangelho. Ele quer levar a pessoa a acreditar naquilo que o homem diz, naquilo que as pessoas falam. A partir do versículo 13, nós vamos então deixar de chamá-lo de Saulo e vamos chamá-lo de Paulo agora. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João aqui, João Marcos, que era o cooperador, aqui ele desiste de continuar a missão. É possível que alguém comece e não termina? Sim. João Marcos começou e, no meio do caminho, ele voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia e da Pisídia e entraram na sinagoga num dia de sábado e assentaram-se. Depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Saulo, ou Paulo, pedindo silêncio, com a mão disse: Homens israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braços poderosos os tirou dela. Suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e deu por 40 anos Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Vocês devem lembrar muito bem, né, de Saul, que era da tribo de Benjamim. E quando este foi rejeitado, levantou-se-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, por executar toda a minha vontade. Davi era segundo o coração de Deus, não era uma escolha assim, porque nós achamos que Davi era segundo o coração de Deus por uma graça, por uma escolha de Deus. Davi é o queridinho de Deus. Não. Lê o versículo 22 novamente, que você vai entender o que fez Davi ser segundo o coração de Deus. Aqui está escrito:
achei Davi, homem conforme o meu coração, que executa a minha vontade. Da descendência deste, conforme promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviado a palavra da salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são as suas testemunhas para o povo. Então vocês percebem que aqui o Saulo vai falando, ou vamos chamar de Paulo agora, né? Agora é Paulo, vamos usar o outro nome dele, Paulo. Agora o Paulo começa a falar, explicando para as pessoas o que havia acontecido com Jesus de Nazaré, começando a explicação desde o tempo de Abraão. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo, segundo: meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, Deus dizendo que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outro tempo, o Salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto ao sepulcro de seus pais, e Davi viu a corrupção, ou seja, Davi morreu. Corrupção aqui é decomposição, né? Davi entrou em decomposição, o corpo de Davi entrou na decomposição. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, ou seja, o corpo de Jesus, Paulo está explicando, não viu a corrupção, ou seja, não decompôs. Seja-vos, porém, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Eu estou aqui falando que Jesus morreu para quê? Para remir os nossos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, esse versículo 39 é extremamente importante para você saber que tudo aquilo que pela lei de Moisés não foi possível fazer, tá? Coloca aí um asterístico bem grande, tá? Porque tudo aquilo que pela lei de Moisés não foi possível fazer, eu não preciso tentar fazer hoje. Aquilo que pela lei de Moisés não foi possível, eu não preciso hoje ficar me preocupando. Porque diz aqui: e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Então Jesus Cristo é quem? É aquele que nos justifica, é aquele que realiza em nós aquilo que a lei de Moisés não pode fazer. Então eu não preciso guardar o sábado, eu não preciso deixar de fazer muitas coisas que a lei de Moisés ordena. Por quê?
Porque eu sou justificado hoje crendo na pessoa de Jesus. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse dita as mesmas coisas. As pessoas falaram: Paulo, senhor Paulo, doutor Paulo, por gentileza, sábado que vem, tem como o senhor voltar para explicar novamente para nós? Nós gostamos muito de ouvir a explicação que o senhor deu. E 43, e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a permanecerem, ou a que permanecessem na graça de Deus. Olha, vocês não precisam permanecer no sacrifício, vocês precisam permanecer na graça de Deus. Paulo e Barnabé falavam com eles. Vamos ver agora o versículo 44 sobre Paulo e Barnabé vão para os gentios. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que maravilha, hein? Tá vendo? Oh, meu Deus, nos dê sabedoria, Pai, para alcançar as pessoas, meu Senhor. No próximo sábado, quase toda a cidade, diz aqui, veio para ouvir as palavras de Paulo e Barnabé. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Nós vamos ter sempre essas pessoas que são invejosas, que não querem que alguém seja usado por Deus. Eles vão dizer um monte de coisa. Não vai naquela igreja não, porque aquele pastor, não vai naquela igreja não, porque aquela pastora, não vai ouvir o irmão tal não, porque... E vão inventar um monte de história. Essa gente, desde o tempo de Jesus, elas já existiam. São os invejosos, que têm inveja, falam coisas. E aqui, os judeus, vendo que a multidão vinha para ouvir a Paulo e a Barnabé, se encheram de inveja e passaram o quê? A contradizer o que Paulo dizia. Versículo 46, mas Paulo e Barnabé, usando da ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgueis digno da vida eterna, eis que nós voltaremos para os gentios. Eu vim para falar com vocês, mas vocês não querem ouvir, então eu vou procurar outras pessoas que querem ouvir a palavra, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Deus falou com Paulo assim. Então Paulo falou: já que vocês não querem, não vou ficar aqui quebrando cabeça com quem não quer. E os gentios, ouvindo isto, se alegraram e falaram glória a Deus, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Olha, gente, aqui Paulo começou a pregar para os gentios, eu cheguei a arrepiar. E os gentios falaram glória a Deus, é a nossa vez, é a nossa vez. E se alegraram e receberam de bom grado a palavra que Paulo estava pregando, se alegraram. Porque naquele tempo, primeiro tinha que pregar para o judeu e depois o judeu pregar. Depois que pregasse para o judeu, então que pregaria para os gentios. Só que Deus chamou Paulo para pregar para os gentios. Paulo foi pregar para o judeu, né? Uma questão de ética, uma questão de respeito, né? Mas já que o judeu ficaram com inveja das pessoas virem ouvir Paulo falar e tentaram contradizer, Paulo falou: não vamos discutir. Ok, siga a tradição de vocês, eu vou procurar quem precisa, eu vou procurar os gentios. E os gentios se alegraram, verso 47,
porque agora eles podiam ser atendidos com a palavra do Senhor. E diz o texto no versículo 49, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas, versículo 50, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora da cidade. Você percebe que às vezes os religiosos, eles usam pessoas honestas, pessoas inocentes, sabe? Eles usam pessoas inocentes para colocar contra a gente. Então, você precisa entender que às vezes, minha amiga e meu amigo, existem pessoas que são inocentes, estão sendo manipuladas pela vida de alguns lobos, de alguns falsos profetas, de alguns homens mal intencionados. E sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Paulo falou, gente, não vou ficar aqui brigando com vocês, tá? Eu vou para Icônio. Lá em Icônio, as pessoas querem ouvir a palavra. E os discípulos estavam cheios de alegria e também cheios do Espírito Santo. Uma coisa que nós precisamos estar, gente, é cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Não temos que discutir com ninguém. Nós vamos ver no devocional de amanhã, Paulo e Barnabé em Icônio. Vamos ver o que eles fizeram lá na cidade de Icônio. Agora, eu preciso dizer a você, existem pessoas hoje que, quando ela vê que alguém está crescendo, que alguém está sendo abençoada e etc., então elas começam a inventar história, começam a mentir, começam a falar coisas. Para quê? Para que a pessoa não siga. Eu já vi muito isso, né? Como se fosse uma briga entre pastores. Para quê? Nós temos que pregar a palavra de Deus e ser cheios da alegria, do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço. A minha gratidão é ao Senhor, Deus Pai. A minha gratidão é ao Senhor, meu amado Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto. E eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que ora comigo agora. Cada pessoa que ora comigo agora. Seja abençoada em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, estende as suas mãos e venha nos abençoar e venha nos dar graça, vitória e favor. Obrigado, querido Deus. Obrigado, querido Pai Celestial. Muito obrigado. Te louvamos e te agradecemos. Une o nosso coração ao coração de Jesus e nos faça cada dia amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a nós mesmos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bem, amanhã nós veremos no capítulo 14 como foi a jornada de Paulo e Barnabé na cidade de Icônio. Estamos falando da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Tá? Vamos ver mais coisas que eles fizeram. Sempre haverá pessoas que tentará, de todas as formas, atrapalhar. Mas, sempre que possível, faça como Paulo fez. Afaste-se daqueles que querem atrapalhar e vamos chegar perto daqueles que precisam de ajuda, que precisam da graça de Deus. Deus abençoe a todos vocês ricamente. Voltaremos amanhã no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.